Olá, meu nome é João Drex, eu estou aqui representando a equipe técnica de uma empresa credenciada ao Sebrae Paraná, nesta parceria com o CRC Paraná, para a capacitação dos empresários contábeis e demais empresários do mercado. O objetivo dela hoje é a gente falar um pouquinho sobre formação do preço de venda. O preço de venda, é correto afirmar, e o preço de venda correto é a sobrevivência da empresa no mercado. Quer dizer que um preço de venda bem formado, bem estruturado, vai fazer com que a empresa tenha uma perenidade no mercado brasileiro, principalmente no momento como esse, no momento de dificuldade financeira e de crise financeira. Porém, dentro dessa formação de preço, sempre existe algum tipo de conflito dentro da formação do preço de venda. Primeiro, pelo empresário. O empresário tem que pagar tudo e ainda tem que sobrar alguma coisa. Essa é a mentalidade da maioria dos nossos empresários, que eu tenho que pagar tudo o que eu preciso e ainda sobrar alguma coisa para o final do mês, para que eu consiga comprar alguma coisa a mais ou ter uma regalia na minha pessoa física quando eu sou um empresário. No perfil vendedor, ele tem que ser o mais baixo possível para que eu consiga vender mais e consiga ter mais comissão no final do mês. O vendedor ele vai estar sempre pensando e imaginando nisso, na sua grande maioria, sem generalizações. Eu preciso vender mais, para isso eu tenho que cobrar menos. E no lado financeiro, quando a pessoa que paga a conta vai pensar na formação do preço, ela vai pensar, quanto maior, mais fácil de pagar tudo que eu tenho que pagar. Então é importante a gente ter em mente essas três visões, essas três percepções do preço de venda na hora da nossa formação. Porque pode sim ter um caráter muito importante uma ou outra visão. No meu ponto de vista, a gente tem aí três pilares básicos para a formação do preço de venda. Primeiro é quanto eu quero cobrar. Eu conheço o meu produto, o meu serviço, eu tenho uma ideia de preço, eu sei que aquele preço, aquele produto ou aquele serviço vale alguma coisa e eu tenho uma ideia de quanto ele vale. Então isso é o preço que eu quero cobrar. O segundo é quanto eu preciso cobrar, que é o que a gente vai ver aqui hoje. Quanto eu preciso efetivamente cobrar pelo meu produto ou serviço? Quanto é o mínimo necessário para que eu consiga vender o meu produto, comprar um novo produto ou pagar a minha mão de obra, se for o caso de um serviço, e ainda ter lucro e pagar todas as minhas contas. E o terceiro ponto, também extremamente importante, é quanto o mercado quer pagar, quanto o mercado paga. Porque o que acontece? Normalmente a gente pode ter uma ideia, puxa, o meu produto vale muito, tem um valor agregado muito alto, porém o mercado não paga por isso. E aí a gente precisa avaliar o que eu preciso vender, precificar meu produto, se é bom o suficiente para o mercado, se o mercado paga aquilo que eu preciso cobrar. Se ele não paga, o que eu preciso fazer para que ele pague aquele valor ou minha empresa seja sustentável com o valor que o mercado paga. Então é muito importante a gente ter em mente esses três pilares, o que eu quero, o que eu preciso e quanto o mercado paga. E aí a gente vai voltar nisso mais para frente. Mas quais são as premissas de cálculo de preço? Primeiro, eu preciso entender meus custos de despesas fixas. Custos de despesas fixas são aqueles custos que, independente do meu volume de venda, ele está lá, eu tenho que pagar independente se eu vender alguma coisa ou não. Isso é bem importante a gente ter isso em mente, porque muitos dos empresários que a gente tem visto que vão até o Sebrae buscar consultoria, ele não tem essa real percepção do que é um custo ou despesa fixa. Custo variável é aquilo que somente existe na minha empresa se eu vender o meu produto. Por exemplo, impostos sobre o faturamento, custo da mercadoria ou do produto vendido, e aí a gente vai detalhar um pouquinho mais para frente isso. E margem de lucro. Esse é o grande objetivo de toda empresa, é ter lucro, é ganhar dinheiro, é melhorar o status da sua empresa. Mas o que são custos e despesas fixas? São fixos nos seus totais, porém variáveis por unidade. Poxa, mas o que é isso? A gente está falando um custo fixo que é variável? Sim, porque o custo fixo ele não varia de acordo com o nosso volume de venda. Então, se eu vender um produto, ele vai ser um valor. Se eu vender 50 produtos, ele vai ser o mesmo valor fixo. Mas quando eu divido por unidades, ele é um valor menor. Vou dar um exemplo. Meu negócio é vender mesa. Minha estrutura física para vender a mesa, ela é R$10.000, entre aluguel, água, luz, telefone, vendedor, sem comissão, salários, etc. E o custo daquela mesa é R$500. Se eu vender uma mesa só no mês, e aí eu já vou falar um pouquinho de precificação, quanto teria que ser o preço de venda dessa mesa? No mínimo R$10.500. Para quê? Para cobrir todos os meus custos fixos
e mais comprar uma outra mesa que custa R$500 para eu ter para vender na minha loja. Agora, se eu vender 2 mesas, o preço já não é R$10.500, vai para R$5.500. Por quê? Porque eu tenho os 10 mil, que é o montante integral do meu custo fixo, diluído, rateado, por 2 produtos vendidos. Então, cada uma delas vai custar R$5.500. 5 mil para ratear meus custos fixos, para pagar a minha estrutura, e R$500 para comprar um outro produto, para comprar uma outra mesa, para deixar disponível para o meu cliente quando ele quiser comprar. Então, por isso que a gente fala que custo fixo ele é fixo no total, porque ele não muda, independente da quantidade, e variável por unidade vendida. E isso vai ser importante, esse conceito vai ser importante quando a gente for lá para baixo, lá no final da nossa apresentação, falar sobre o preço de venda, sobre a formação do preço. Então, isso é importante. Em linhas gerais, eles não variam, como eu já comentei. Quais são eles? Por exemplo, água, luz, telefone, funcionários administrativos, taxas bancárias, segurança, gastos com internet, tudo isso que a gente precisa avaliar no nosso negócio, que é custo fixo, que não varia, que independente do que eu tiver que pagar, do que eu vender, eu vou ter que pagar ele durante o mês. Aluguel, muita gente não tem essa percepção. E aí a gente traz um demonstrativo contábil muito importante que pode nos ajudar nisso, que é o demonstrativo de resultado do exercício. A gente precisa entender esse demonstrativo porque lá a gente consegue ter essa percepção, o que é custo e o que é despesa, o que é fixo e o que é variável. Então, a gente tendo este demonstrativo bem estruturado, ele vai nos ajudar sim também na precificação, porque é de lá que nós vamos tirar muitas informações para o nosso negócio, para a nossa precificação. O que são custos variáveis? Em tese, são variáveis nos totais, porém fixos por unidade. Como assim? Novamente, falando de custo variável, ele é fixo? Sim, porque ele é fixo por unidade de produto vendido. Voltando no exemplo da mesa. Cada mesa custa R$500. Se eu vender uma mesa, eu vou ter custo de compra de mesa de R$500. Se eu vender 2 mesas, eu vou ter custo de R$1.000 porque eu estou comprando 2 mesas. E assim sucessivamente. Ele é fixo por produto, ele é fixo por unidade. Mas no total, ele vai variar. Vai variar de acordo com o meu volume de vendas. Então, a gente precisa ter esses conceitos para ter uma real avaliação do nosso custo para fazer a precificação do nosso produto. Em linhas gerais, quais são eles? Custo do produto vendido, ou custo de venda de mercadoria, impostos ligados diretamente ao faturamento, aí estamos falando de PIS, COFINS, contribuição sobre a receita bruta, contribuição previdenciária sobre a receita bruta, simples para quem está no simples. Esses são os impostos diretamente ligados ao faturamento. Não estamos falando de imposto de renda e contribuição social para quem está no lucro presumido ou lucro real. Isso ele vai lá para baixo, ele vai estar numa outra forma na nossa precificação. A gente está falando aqui sim de impostos diretos ao faturamento. Taxa de cartão, muita gente quando faz a precificação não considera se o teu cliente vai pagar no cartão ou não. E cada passada de cartão na maquininha, você deixa um pouco para a instituição financeira que controla aquela máquina. Então tudo isso é importante que a gente avalie e tenha em mente esses percentuais para que a gente consiga fazer a nossa precificação de uma maneira correta. E lucro? Quem não quer ter lucro? Toda empresa nasceu com esse objetivo. Algumas mais, algumas menos, mas é importante a gente ter isso. É importante a gente avaliar esse negócio. Mas isso é uma decisão do empresário. É uma decisão de quem está fazendo o preço de venda daquele produto. E aí a gente traz alguns exemplos. A minha vida de consultor eu já tive alguns exemplos muito significativos que me marcaram muito. Um deles é falando sobre o lucro. Esse lucro está diretamente ligado à percepção do empresário. Um dia eu fiz uma avaliação de uma empresa onde a empresa não estava tendo um lucro muito abaixo do mercado, falando em 1,5%, 2%. E aí, para a precificação, a gente ia considerar isso. Conversando com o empresário, eu falei, puxa, olha, o seu negócio ele tem algum problema, porque a gente precisa melhorar alguma coisa, porque tem que aumentar essa lucratividade. Ele olhou para mim e falou, João, eu não quero aumentar minha lucratividade. Nessa lucratividade, eu já estou tirando meu salário. E com isso, eu estou movimentando o mercado e alimentando pelo menos 30 famílias que trabalham na minha empresa. Então, para mim, isso está bom. Por que eu estou trazendo isso para cá? Porque isso é uma definição do empresário. Pode ser que o empresário queira ter 10, 15, 20% de lucro na venda dos produtos, ou pode ser que ele tenha uma lucratividade menor. Isso é um dos pontos. E o segundo ponto é, quando a gente avaliar o preço do meu produto, o que eu quero e o que eu preciso cobrar frente ao mercado, eu preciso saber
se o meu preço está aderente. Se não, aqui é o primeiro lugar que a gente vai movimentar, para fazer com que o meu preço fique mais aderente ao mercado, esteja de acordo com o que o mercado quer pagar no meu produto. E aí a gente vai para as metodologias de cálculo. De forma geral, temos duas formas de metodologia de cálculo. Primeiro é markup e índice multiplicador, que é um índice, um indicador, um valor que a gente vai multiplicar pelo nosso custo para chegar no nosso preço de venda. E o segundo é o índice divisor. É basicamente a mesma coisa, só ao invés de multiplicar, a gente vai dividir. Então vamos mostrar como que se utiliza da primeira metodologia de cálculo, que é o markup e o índice multiplicador. É uma fórmula matemática, não temos como sair. Temos aqui no slide como que é a fórmula matemática. Dentro dessa fórmula, os seguintes componentes são, primeiro, relação custo fixo pelo faturamento. Isso é uma coisa importante que a gente vai ver a seguir. Segundo é custos variáveis ligados ao faturamento, que é aquilo que eu falei um pouco antes. É o imposto, a taxa de cartão, tudo que for variável de acordo com o nosso faturamento. E terceiro ponto é a lucratividade desejada. E o índice divisor, ele vai estar falando exatamente a mesma coisa, só que a fórmula é um pouco diferente. Como calcular essa relação de custo e despesa fixa sobre o faturamento? Aí a gente volta lá para o nosso demonstrativo de resultado. Todo aquele quadro, todo aquele grupo de informações que estão caracterizadas como despesas, a gente vai somar aquele valor e dividir pelo nosso faturamento. E aqui eu trago um exemplo para vocês. Total de custo da empresa hipotética, R$ 12.432,50 no mês. Dentro desses 12.000 eu tenho água, luz, telefone, aluguel, seguro, taxa bancária, tudo aquilo que, como a gente falou anteriormente, não varia de acordo com o faturamento. E o faturamento total desta empresa no referido mês, no mesmo mês das despesas, foi de R$ 128.439,75, ou seja, ela vendeu para o mercado R$ 128.439. Uma consideração, este valor é o total faturado, independente se eu vou receber ou não. Esse 128 eu emiti de nota, eu emiti de recibo, eu emiti de prestação de serviço. Pode ser que eu ainda não tenha recebido esse valor, mas para quando a gente trabalhar a precificação, a gente vai trabalhar no princípio da competência, que é aquilo que refere-se àquele mês de análise, tanto para despesas quanto para faturamento. E aí é fazer a divisão um pelo outro. Custo fixo sobre faturamento, 12.432 divididos por 128.439. Isso dá um percentual de 9,68. O percentual de custo fixo sobre faturamento é de 9,68%. O que isso quer nos dizer? Que para todo real que eu vendo, 9,68% desse real eu tenho que separar da minha venda para pagar meus custos fixos. Então, esta relação a gente precisa guardar porque ela vai ser importante para calcular o nosso preço de venda. E como calcular os valores dos custos variáveis ligados ao faturamento? Isso basicamente é aquilo que está diretamente ligado ao nosso produto. Primeiro, a gente tem que conversar com os nossos contadores para saber quais são as nossas alíquotas de imposto ligado ao nosso faturamento. A gente precisa falar com o nosso a responsável pela nossa máquina de cartão para saber quanto a gente paga para cada passada de cartão. E a gente precisa entender o nosso negócio de quais e quanto são os nossos custos variáveis. Isso é importante a gente pensar, porque isso vai fazer uma relação direta com o nosso preço de venda. Porque para cada produto vendido, eu vou ter um percentual que eu vou ter que pagar independente do custo fixo, mas sim para cada venda. Então a gente precisa entender essas informações o mais importante possível. E por último, e o custo do produto ou serviço? Esse é o ponto que mais pega na maioria dos empresários. Puxa, qual é o custo do meu produto? Quando eu falo em produto, ele é um pouco mais fácil, quando eu somente revendo o meu produto. É o custo de quanto eu compro. Se eu compro uma caneta por 1, o custo dela é 1. Se eu compro um computador por 2.000, o custo para revenda é 2.000. E aí eu vou aplicar a minha metodologia de cálculo de preço de venda para chegar no meu preço de venda. Mas quando a gente fala em prestação de serviço, isso é um pouco mais complicado. E como a ideia é falar de toda a forma de precificação, quando a gente define o custo da prestação de serviço, a gente precisa entender tudo o que está sendo aplicado nesta prestação de serviço. Principalmente, custo da hora homem. A gente precisa definir qual é o custo da minha hora para prestar o serviço que eu estou prestando agora. Então é importante a gente ver. Eu sou um grande exemplo, eu sou um prestador de serviço, eu tenho clientes de consultoria. Como que eu vou definir o custo do meu serviço para fazer uma precificação para o meu cliente?
Eu preciso entender quanto eu custo, quanto a minha hora de trabalho custa. E aí eu preciso definir qual é o salário que eu gostaria de receber, quais são os encargos sobre o meu salário, qual é o tempo de deslocamento, porque eu tenho esse tempo que eu vou investir para atender esse cliente. Para você, empresário, que tem o mesmo problema, seja você prestando o serviço, ou seja seu funcionário, esse custo ele é muito mais elaborado. E também quando a gente produz, quando a gente é uma indústria, quando a gente aplica um esforço para trabalhar um produto para ser vendido, a gente também precisa entender isso. Além do custo da matéria-prima, do custo daquele produto que eu compro para trabalhar e entregar um produto final para o meu cliente, eu tenho todo um esforço em cima desse produto. É a mão de obra da pessoa que está trabalhando, é a energia que está sendo gasta nas máquinas, é a tinta que vai ser pintada no novo produto, é o custo de frete que eu vou trazer a matéria-prima até o meu estabelecimento. Então, o custo é muito importante a gente ter muito bem controlado. E se a gente começar a falar de custo aqui, a gente pode ficar o dia inteiro conversando só falando em custeio. É muito importante a gente ter isso bem controlado, e aí os nossos contadores nesta parceria podem sim ajudar os empresários a como definir muito bem esse custo. Então, tendo isso tudo definido, a gente vai para as metodologias de cálculo. Então aqui nós vamos falar na primeira metodologia de cálculo, que é markup ou índice multiplicador. Vamos utilizar uma empresa como exemplo que tem uma relação custo fixo-faturamento de 23% e um percentual de custos variáveis sobre o seu faturamento de 7,48%. E esse empresário tem a intenção e o desejo de ter uma lucratividade de 10%. Como que eu calculo o markup, que é o nosso primeiro indicador de formação de preço? É a fórmula matemática de novo. Eu tenho a fórmula lá em cima no slide, onde eu tenho 100 divididos por a fórmula matemática embaixo, que no final das contas, o nosso markup dá 1,68. E como é essa fórmula matemática? Eu pego o valor em percentual, somo os percentuais variáveis, que é o custo fixo sobre o faturamento, o custo variável e a lucratividade desejada, diminuo de 100 e aplico na fórmula. E aí eu tenho esse markup. E no markup no índice divisor, não markup, a fórmula é exatamente a mesma, só que somente a parte de baixo, sem a inversão do sinal. E aí eu faço exatamente a mesma soma para chegar num divisor. O primeiro índice eu multiplico pelo meu custo da mercadoria vendida e o segundo índice eu divido pelo custo da mercadoria vendida. Agora, como formamos o preço? Vamos utilizar a primeira metodologia, que é markup ou índice multiplicador. Como exemplos, utilizamos um produto que custou para a empresa R$ 132,50, ou seja, o custo da mercadoria vendida foi de R$ 133,50. Como que a gente faz isso? A gente pega o nosso custo do produto, que é o CMV, que é o 132, e multiplica pelo markup que a gente calculou um pouco antes, que é 1,6801. Então, o nosso preço de venda para este produto, nestes moldes da empresa, de exemplo, que é 23% de custo fixo sobre faturamento, 7,48% de custo variável e 10% de lucratividade, o preço a ser praticado deveria ser R$ 222,61. Simples assim. Esse é o preço que a gente deveria fazer esse cálculo. E agora, se a gente quiser fazer a conta ao contrário, é só pegar esse valor e tirar os percentuais. Você vai ver que o que vai sobrar vai ser exatamente os R$ 132,50. E agora pelo índice divisor. A fórmula é exatamente a mesma. A única coisa que a gente vai fazer, ao invés de multiplicar pelo nosso índice multiplicador, a gente vai dividir pelo índice divisor. Mesma coisa, mesmo exemplo, R$ 132,50, CMV dividido pela taxa, o índice que a gente calculou anteriormente. Surpreendentemente, o valor do preço de venda é exatamente o mesmo. Surpreendentemente é uma brincadeira, porque a gente está fazendo com o mesmo exemplo na mesma empresa, o preço não poderia ser diferente. Por que eu gosto de mostrar isso? Porque independente da metodologia que você vai usar, o preço tem que ser sempre o mesmo. Não pode mudar, porque o parâmetro, as perspectivas que você está usando para a tua empresa é a mesma. Então você não pode ter diferença de cálculo de multiplicador. Então aqui a gente chegou no nosso preço de venda sugerido, no nosso preço de venda mínimo necessário a ser praticado. E aí a gente volta lá para aqueles pilares que eu falei no começo da nossa conversa. O primeiro é o que eu quero cobrar. O que eu gostaria de cobrar
é o 222,61, porque aí eu estou pagando todos os meus custos fixos, todos os meus custos variáveis e ainda tendo 10% de lucro. O que eu preciso cobrar, o que eu preciso que a minha empresa receba mínimo, é a gente tirar dessa equação o lucro. Eu tenho custos fixos e custos variáveis. Isso é o preço mínimo que ela tem que cobrar em relação ao meu produto ou serviço vendido. Agora, eu preciso avaliar se o preço que eu quero, que eu calculei, ou que eu preciso, que eu posso calcular, está de acordo com o que o mercado paga. Isso é extremamente importante, porque se a gente chegar nesta precificação e ver que o mercado não paga isso, que os nossos concorrentes não cobram esse valor, a gente precisa ver o que vai fazer para isso. A gente precisa avaliar a estrutura da nossa empresa para fazer com que o nosso preço se enquadre ao mercado. Porque também não adianta eu vender um produto tendo prejuízo. Mas aí é uma estratégia de preço. Porque, eventualmente, dentro do rol de produtos ou serviços da minha empresa, uns produtos eu posso ter prejuízo, outros produtos eu posso ter um lucro maior, que na estatística geral da minha empresa e no resultado geral da minha empresa, aquele lucro que está médio entre todos os produtos, para mim é suficiente. Isso é uma estratégia de preço que a sua empresa vai utilizar para o mercado. Damos alguns exemplos. Por exemplo, McDonald's. Quando você vai comprar no McDonald's o combo de batata, sanduíche e refrigerante, em alguns desses itens, algum desses 3 itens, ela pode estar tendo prejuízo e nos outros um lucro. Que a média da lucratividade do combo que você está comprando é bom o suficiente para o McDonald's. E aí a gente tem outros tantos. Ontem eu fui no mercado e eu vi que a Coca-Cola está vendendo um pack de 2 refrigerantes de 2 litros por R$ 9,90. Pô, se eu compro uma Coca, somente a Coca, sozinha, ela está em torno de R$ 6,80, R$ 6,50. E o outro refrigerante, um pouquinho mais baixo o preço, mas que na soma dos dois dariam R$12. Como que ela vende isso num preço muito mais baixo que a soma dos dois? É estratégia, porque uma ela ganha um pouco mais, outra ela ganha um pouco menos, mas para ela sim é suficiente. E além disso, ela tem uma outra estratégia que ela pode estar utilizando. Porque num dos indicadores que a gente mostrou, um dos percentuais, ele é um percentual sobre faturamento. O que é isso? Estou falando do custo fixo. Nosso custo despesa fixa sobre faturamento é o percentual. Se eu aumento o meu faturamento com uma estratégia de venda, com uma promoção ou com um caminho diferente do meu negócio, eu tenho uma possibilidade de praticar um preço mais baixo. Por quê? Porque se eu faturo mais, a minha relação custo fixo-faturamento cai. Se eu, ao invés de ter faturado aquela empresa R$128 mil do exemplo, eu faturasse R$150 mil, a minha relação não ia ser 9,68, ia ser menor. Consequentemente, o meu índice multiplicador ou índice divisor seria diferente, que faria com que um preço de venda fosse mais baixo. Então, isso também é uma estratégia de vendas. É a gente avaliar se aquilo que eu estou colocando vai fazer com que o meu preço que eu estou colocando vai fazer com que a minha venda aumente ou diminua. Se ela aumentar, eu posso praticar um valor ainda mais baixo. E aí a gente vai na roda viva. Se eu diminuo meu preço, eu vendo mais. Se eu vendo mais, eu posso diminuir ainda mais o preço. Se eu diminuo mais o preço, eu vendo mais. E assim a gente vai trabalhando o nosso negócio. Aí a gente precisa ter a sensibilidade para avaliar quanto o nosso preço é necessário para o mercado, quanto o mercado paga pelo nosso produto e se a minha estratégia de venda, a minha percepção de venda está de acordo com a realidade que eu consigo vender no mercado. E é isso, pessoal. Agradeço. Qualquer coisa, o CRC e o Sebrae estão à disposição com essa nova parceria. O Sebrae está aqui para ajudar vocês, junto com o CRC, na melhora e na otimização do negócio de vocês, principalmente nesse momento de crise. Valeu!